nós não temos nada, Senhor. A Tua palavra diz que nada temos se do céu não nos for dado, Senhor. Então, nesse momento, Pai, eu te peço, venha nos dar a Tua palavra, Senhor. Venha nos dar a demonstração do Teu amor. Venha nos dar a direção do Teu Espírito Santo, Pai. Eu sou apenas um instrumento e Tu és aquele que toca esse instrumento. Então, toca em mim, toca na vida dos meus irmãos. Que haja agora a unção do Senhor no falar e no ouvir, e que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, e que o Senhor receba a adoração da Tua igreja, e que o Senhor receba a oferta da Tua igreja, e que o Senhor receba a vida da Tua igreja, entregue no Teu altar, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos ler Êxodo 16, a partir do versículo 1, nós vamos até o versículo 35. Diz assim: Amém ou EBD? Amém. No dia 15 do segundo mês, após a saída do Egito, a minha versão é uma versão contemporânea, na linguagem de hoje, então vai estar diferente do Data Show. Toda a comunidade de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. E toda a comunidade de Israel foi reclamar com Moisés e Arão no deserto, porque o Eterno não nos deixou morrer em paz no Egito, onde tínhamos ensopado de carneiro e pão à vontade. Você nos trouxe a este deserto para nos matar de fome, para matar de fome toda a comunidade de Israel. O Eterno Senhor disse a Moisés: Vou fazer chover pão do céu. O povo deverá juntar o suficiente para um dia, e os porei à prova para ver se vivem ou não de acordo com as minhas instruções e direções. No sexto dia, quando forem preparar, recolherão o que recolheram, terão o dobro da quantidade diária. Moisés e Arão disseram ao povo de Israel: Esta noite vocês saberão que foi o Eterno Senhor quem tirou vocês do Egito, e de manhã verão a glória do Eterno. Ele ouviu as reclamações de vocês contra Ele mesmo. Saibam que vocês não reclamam de nós, mas sim do Senhor. Ele acrescentou: O Senhor dará a vocês carne para comer de noite e pão pela manhã, mas Ele ouviu quando vocês reclamaram dele. Quem somos nós? Vocês não reclamam de nós, mas do Senhor. Moisés deu a seguinte instrução a Arão: Diga a toda a comunidade de Israel: Aproximem-se do Eterno. Ele ouviu as suas reclamações. Quando Arão deu as instruções a toda a comunidade de Israel, eles voltaram os olhos na direção do deserto, e ali estava a glória de Deus, visível na nuvem. Então Deus disse a Moisés: Ouvi as reclamações dos israelitas, por isso diga a eles: Ao entardecer, vocês comerão carne, e de manhã terão pão à vontade. Assim entenderão que eu sou o Eterno, seu Deus. Naquela noite, um grande número de codornas pousou sobre o acampamento. Na manhã seguinte, havia uma camada de orvalho no terreno em volta do acampamento. Quando a camada de orvalho desapareceu, uma camada de algo parecido com flocos, fino como a geada, cobria o chão do deserto. E os israelitas, ao ver o estranho fenômeno, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? E eles não tinham a menor ideia do que era aquilo. Moisés explicou: Isso é o pão que o Eterno providenciou para vocês que comessem. E estas são as instruções do Eterno: juntem o suficiente para cada um.
cerca de 1 jarro por pessoa. Recolham bastante para cada indivíduo da sua casa, da sua tenda. E o povo de Israel começou então a recolher o alimento. Alguns juntaram mais, outros menos, mas quando a medida que havia recolhido não estava sobrando para aqueles que haviam juntado mais, nem faltando para aqueles que haviam juntado menos. Cada um recolheu a medida necessária. Moisés deu este aviso ao povo: não deixem sobrar nada para o outro dia. Mas houve alguns que não obedeceram a Moisés e guardaram um pouco para o dia seguinte. E o que havia sido guardado ficou cheio de bichos e cheirava mal. Moisés perdeu a paciência com eles. Eles recolheram o alimento todas as manhãs, o necessário para cada um. Quando o sol ficava mais forte, ele derretia o alimento. No 6º dia, juntaram o dobro de pão, a cerca de 2 jarros por pessoa. Os líderes da comunidade foram relatar a mudança a Moisés. E Moisés disse: o que o Eterno falou foi o seguinte: amanhã é dia de descanso, sábado santo do Senhor. Assem e cozinhem hoje o que quiserem, e guardem as sobras para amanhã. Eles guardaram o que sobrou para o dia seguinte, conforme Moisés tinha ordenado. E dessa vez o pão não azedou, não cheirou mal, nem criou bichos. Moisés disse também: Agora comam. Este é o dia, o sábado do Senhor. Hoje não acharão nada. Durante 6 dias deverão juntá-lo, mas no 7º dia é sábado, e não haverá alimento para recolher nesse dia. Mesmo assim, no 7º dia, alguns saíram para juntar o pão, mas não encontraram nada. O Eterno disse a Moisés: até quando vocês vão ignorar as minhas direções e instruções? Será que não percebem que o Senhor deu o sábado a vocês? Foi esta a razão de eu ter dado o 6º dia de pão, suficiente para 2 dias. Portanto, fiquem em casa no sábado, ninguém saia no 7º dia. E o povo deixou de trabalhar no 7º dia. Os israelitas deram o pão o nome de maná, que significa: o que é isso? E ele era esbranquecido e parecia uma semente de coentro, com gosto de bolacha com mel. Moisés deu mais instruções. Isto é o que o Eterno ordena: guardem um jarro cheio de maná, para que as futuras gerações possam conhecer o pão com que alimentei no deserto, depois que tirei vocês do Egito. Moisés disse a Arão: pegue um jarro, enche de maná e coloque diante do Eterno. O maná deverá ser conservado para as futuras gerações. Arão fez o que o Eterno havia ordenado a Moisés e separou um pouco de maná e guardando com as tábuas da aliança. Amém? Irmãos, eu quero falar com vocês sobre 4 chaves valiosas, 4 chaves de valor que nós podemos retirar desse texto. É um texto bem histórico, um texto, que às vezes traz algumas confusões. Então, se você está com a sua canetinha, o seu papelzinho, quiser anotar, vai ser muito bom, que eu tenho certeza que Deus vai liberar algumas coisas bem ricas para a gente nessa noite. A primeira chave que a gente pode encontrar é a graça de Deus. Mas como isso? Porque esse texto foi liberado, é um texto, no Velho Testamento a gente sabe que o Velho Testamento é a época da lei, né? É a época da lei. Jesus não tinha vindo ainda. Mas a gente consegue ver a compaixão e graça, a misericórdia do Senhor agindo nesse texto, amém? Quando a gente percebe que o povo rebelde, difícil, bocudo, estava ali reclamando, falando mal, questionando a liderança deles.
eles estavam perdendo o direito de receber a bênção, mediante a lei, amém? Nós vivemos na graça, mas naquele momento, o que estava sobre eles era a lei. Então, entenda bem, se eles estavam em rebelião com a liderança, eles estavam ali em pecado, eles não tinham direito de serem abençoados, mas Deus, por graça, a gente vê essa chave da graça, a primeira chave de valor é a graça de Deus. Deus opera graciosamente, com misericórdia, sobre aquele povo, um povo murmurador, e Deus mesmo assim ajuda, e Deus mesmo assim sustenta. Você que esteve no nosso retiro, a gente aprendeu os 5 valores da igreja multiplicadora. Então, para quem não foi, a gente vai ensinar agora. Então, o primeiro, faz assim comigo. Primeiro, apontando para cima, é a oração. Qual é o primeiro? Oração, é com Deus, oração. O segundo princípio da igreja multiplicadora, faz assim, ó, relacionamento discipulador. Perdão, evangelização discipuladora. Evangelização discipuladora. Qual é o segundo? Muito bem. O terceiro você vai fazer assim, ó. Plantação de igreja. Que igreja que nós vamos plantar? Eu sou igreja, você é igreja. Quando eu estou evangelizando alguém, eu estou implantando uma igreja. Então, qual é o terceiro? Plantação de igreja, né? Plantação de igreja. O quarto, formação de líderes. Qual é o quarto? Mais pra frente eu vou explicar o quarto. O quinto, compaixão e graça. É pro outro. Você faz assim, ó, compaixão e graça. Então, nós vemos aqui um princípio da igreja multiplicadora, compaixão e graça. Nós que somos chamados para multiplicar, nós que somos chamados para fazer discípulos, nós precisamos exercer a compaixão e a graça de Deus. Mas só consegue exercer compaixão e graça de Deus quem experimenta compaixão e graça de Deus. E aquele povo, mesmo debaixo da lei, naquele momento específico, nessa situação, eles começaram a experimentar a compaixão e graça de Deus. O povo, ele estava pedindo o que é certo, mas da forma errada. Pedir alimento, pedir sustento, é correto, não é? Nós não oramos, Senhor, o pão nosso de cada dia, dar-nos hoje. Nós não pedimos o alimento, o sustento, o emprego. Isso é certo, isso é sadio e sagrado coração de Deus. Mas o povo pedia da forma errada. Ao invés de pedir ao Senhor, eles murmuravam, eles reclamavam. E isso impede a ação do Senhor. Quantas vezes nós temos o motivo certo, nós temos a motivação certa, o objetivo certo, mas agimos da forma errada. E isso impede de vermos o resultado. Lá no mundo, as pessoas dizem, os fins justificam os meios, mas no reino de Deus, os meios não são justificados pelo fim. Se você tiver meios errados, o Senhor não vai abençoar o seu fim. Por mais que no fim você possa até alcançar o seu objetivo, aquele objetivo que Deus gerou para ser bênção vai se tornar maldição, porque a forma que você chegou nele foi errada. Amém? Você consegue entender o que Deus está falando aqui? Nós precisamos aprender a pedir e perguntar ao Senhor, Senhor, qual é a forma certa? Qual é o caminho certo? Precisamos aprender a buscar no Senhor. Então aquele povo, eles estavam com a motivação certa, eles queriam alimento. Isso está certo. Mas a forma que eles agiram foi errada. E é comum a gente murmurar. É comum a gente falar o que não devia quando as coisas estão dando errado. Eu não sei vocês, mas tem hora que eu até bato na minha boca. Que quando você vai, sabe aquilo que saiu sem pensar? Gente, como que eu sou bocudo? E eu acho que tem um monte de bocudo aqui também. Irmãos, a gente é muito bocudo. E tem hora que a gente tem que falar com Deus aquilo que Isaías pediu. Isaías pediu, Senhor, põe
um anzol na minha língua, freio na minha boca. Tem hora que a nossa oração tem que pedir ao Senhor: Senhor, põe um freio na minha boca, porque eu não posso ficar reclamando, murmurando, questionando. Eu tenho que correr para os pés do Senhor. Eu tenho que resolver as coisas da forma certa. O que vai adiantar se você está com questionamento contra o seu irmão? O que vai adiantar você reclamar com outra pessoa sobre ele, ao invés de ir até aquela pessoa que você está com dificuldade? Não vai resolver nada. Você tem que ir até essa pessoa que você precisa resolver as coisas. Então, é muito comum, é muito fácil a gente culpar alguém, mas é difícil ajudar. Aquele povo, no meio da dificuldade, eles queriam culpar alguém, eles não queriam saber de ajudar. Vamos pensar numa solução, vamos resolver essa crise, essa fome. Não, eles queriam culpar alguém, porque a culpa é da Dilma, porque a culpa é do prefeito, porque a culpa é do Moisés, é do Arão. Porque é mais fácil culpar alguém do que resolver, do que ajudar, do que dobrar o joelho e orar. Você está me entendendo? Eu acho que é tempo que Deus está nos chamando, ao invés de culparmos as pessoas, dobrarmos os nossos joelhos e ajudá-las de alguma forma. É tempo que Deus está nos chamando para tentar resolver as coisas da forma certa, para tentar buscar a direção dele, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, porque a murmuração só atrasa a sua vida. O povo de Israel saiu do Egito. E é muito interessante que o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo de Israel. O povo de Israel saiu da escravidão, mas a escravidão não saiu do povo de Israel. A escravidão estava dentro do povo de Israel. E é interessante pensar que quanto mais eles murmuravam, mais a vida deles eram atrasadas. Por causa da murmuração do povo, da reclamação do povo, qual foi a consequência? Eles tiveram que passar 40 anos no deserto. Quem fica reclamando, meu irmão, vai andar em círculo. Vai virar hamster na rodinha. Você vai virar hamster na rodinha. Se você continuar abrindo a sua boca para falar aquilo que não vai resolver nada, você vai ficar andando em círculo e não vai chegar a lugar nenhum. Então é tempo da gente falar com quem precisa, com quem resolve as coisas. O Senhor ou a pessoa que está interessada no assunto. Vamos aprender a fazer da forma certa. E eu queria que vocês pensassem agora um pouco comigo desse povo. Esse povo que se passou várias gerações ali no Egito. Essa geração que a gente está vendo aqui nesse texto, da primeira chave, nós percebemos que esse povo não foi um povo que veio de outro lugar e foi para o Egito. Foi uma geração que cresceu sendo escrava. Então a mentalidade desse povo era uma mentalidade de escravidão. Tudo que eles conheciam era o Egito. Era os deuses egípcios. Por mais que houve uma transferência religiosa, uma transferência cultural, eles sabiam e conheciam a palavra de Deus na letra. Mas na prática, em momento nenhum da vida deles, até a geração adulta, eles viram. Então, só que chega um momento que Deus levanta Moisés como profeta e Deus traz Moisés como o libertador. E ali há uma manifestação do poder de Deus e Deus se revela ao povo de uma forma mais clara, de uma forma mais visível. E aquele povo então vê a revelação de Deus, e aquele povo então vive vários milagres. Mas aquele povo foi o povo que cresceu sendo escravo. E eu imagino assim na minha mente fantabulosa, que isso não existe essa palavra, mas eu estou inventando agora, a minha mente que assim viaja por raios, planetas e planetas, e eu imagino o seguinte, que aquele povo, eles não conseguiam ver Deus como esse libertador, esse ser todo-poderoso
que abriu o mar vermelho, que fez as águas de Mara ficarem doces, que supriu através do pão no deserto. A mentalidade daquele povo era uma mentalidade de um povo que cresceu ouvindo as histórias de Deus, que cresceu ouvindo de Adão, de Noé, de Abraão, e que na mentalidade deles, o seguinte: o nosso Deus, ele é tão poderoso, mas ele é um Deus muito cruel, porque ele não deve gostar da gente, porque ele está deixando a gente ser escravo aqui no Egito. A mentalidade deles era de um Deus cruel, um Deus tirano. Vocês conseguem me acompanhar até aqui? E eu quero falar uma coisa que é muito interessante, que está nos nossos dias. Quantas vezes a nossa mentalidade ainda está que nem o povo de Israel? Irmão, irmã, a imagem de Deus que você tem vai reger a sua vida. Se você tem a sua imagem de Deus, de um Deus cruel, tirano, um Deus que castiga, um Deus que é bravo, você vai viver a sua vida debaixo de uma opressão, porque você só vai enxergar Deus como esse Deus tirano, cruel, que escraviza você. Sabe, por muitos anos, eu ouvi um versículo interpretado de uma forma muito, para mim, errônea. Então, o meu líder falava assim: porque Deus, ele corrige a quem ama e açoita quem tem por filho. Porque se Deus, ele tem você por filho, ele te castiga mesmo, ele te açoita, você vai passar pelo deserto. Gente, não é isso não. Deus não castiga. Isso aí é coisa de pai e mãe para botar medo em criança. Deus não castiga. O castigo são as nossas escolhas erradas. O castigo que a gente vive na nossa vida é consequência das escolhas erradas que a gente tem. E aí, essa semana, eu lendo um livro, e aí eu li esse versículo e falei assim: caraca, perdão pela palavra, que interpretação errada. Esse açoite de Deus para quem tem por filho, quer dizer, ele cuida, ele exorta. E exortar não é castigar. Exortar tem 3 sentidos: corrigir, advertir. Diego, não anda para a direita não, senão você vai cair no buraco. Estou te advertindo, porque se você andar, você vai cair no buraco. Isso é advertir. Corrigir. Diego, você caiu do buraco, mas evita cair no buraco. Não caia mais no buraco, estou te corrigindo. E encorajar. Sabe o treinador, quando pega o time de futebol e está todo mundo perdendo, e está todo mundo já desmotivado, e sabe que vai perder aquele jogo? Aí o treinador vai lá: vocês não podem ficar assim, porque a gente treinou, a gente treinou todos os dias, preparou a estratégia, e vocês conseguem, vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. E aquele time recebe força, daqui a pouco aquele time vira o jogo e ganha. Nos 15 minutos do segundo tempo. Encorajar, é esse tipo de encorajamento que é exortar. Então a gente aprendeu, e se você cresceu na igreja como eu, cresceu de pequenininho, a gente aprendeu e ouviu muitas vezes os nossos líderes uma mentalidade religiosa de que Deus é um Deus tirano, que Deus é um Deus que castiga. E é muito engraçado que lá no Ministério Infantil, às vezes a gente pede para as crianças e os juniores desenharem Deus. E aí é muito engraçado que tem uns que desenham uma nuvem. Então Deus para ele não tem forma. Tem outros que desenham um homem bem velhinho, com a cara de mal e o mundo na mão. Essa é a imagem que aquela criança tem de Deus. Um homem mau, velho. Talvez a imagem dele de velho é uma pessoa não experiente, não madura, mas uma pessoa carrasca, que segura o mundo na mão, que está esperando você fazer algo de errado para te castigar. E é muito engraçado que eles vão fazendo, e outros já são totalmente extremos, que desenham vários corações, outros desenham Jesus na cruz, e aí eles vão mais teologicamente para o caminho certo. Mas é interessante a gente parar. Eu queria que você agora parasse e pensasse: como que você imagina Deus? Deus é na sua cabeça uma nuvem, um coração, um velhinho zangado, alguém que está com um cajado preparado para te dar uma cajadada,
Alguém que está com a balança na mão e a espada na outra. Como que é a sua imagem de Deus? Porque aquele povo tinha uma imagem errada de Deus. A mentalidade daquele povo era uma mentalidade escrava. Mas mesmo assim, o Senhor agiu com graça. O Senhor amava aquele povo. E ama até hoje o povo de Israel, os descendentes desse povo. E nós agora somos filhos de Abraão por meio da graça. E Deus nos ama. Então a graça de Deus nos alcança. Hoje, esses dias, semana passada, não foi, Rose? Nicolas chegou. Cadê Nicolas? Tá aí. Nicolas chegou perguntando a Rose o que era graça. Eu cheguei no assunto do meio. Aí Rose estava falando, a graça ela completa aquilo que o nosso esforço não consegue fazer. É isso aí. A graça, ela faz, ela completa aquilo que o seu esforço não consegue. Até onde o seu esforço não consegue, a graça é favor imerecível. É a misericórdia de Deus. É inexplicável a graça de Deus. E eu costumo dizer que quem muito é agraciado, quem muito é perdoado, muito perdoa. Quem muito foi amado por Deus, muito ama. Se você não consegue amar, se você tem dificuldade de amar as pessoas, é porque você ainda não experimentou o amor de Deus na sua plenitude. Você precisa experimentar mais amor de Deus. E aí Romanos 5:5, bota aí, Nicolas. Romanos 5:5 vai falar que Deus, Ele derrama amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então eu quero te falar que você pode orar. Olha que coisa linda. Você pode orar pedindo para Deus, Deus, coloca amor no meu coração. Senhor, todos os dias você acorda, toma uma xícara de oração de amor. Aí você acordou, você fala, Senhor, em nome de Jesus, por meio do Teu Espírito Santo, derrama amor em minha vida. E Ele vai derramar uma porção maior de amor, até você experimentar a plenitude desse amor. Então, se a primeira chave desse texto é a graça de Deus, a segunda chave desse texto é a direção de Deus. E nós vemos ali no versículo 19, que Moisés ele fala para o povo, no versículo 19 aqui, não deixarem nada sobrar para o outro dia. Moisés meio que fala assim, comam tudo, hoje, comam tudo. Esse texto não está falando, não está ensinando você a ser uma pessoa que desperdiça alimento. Esse texto não está nos ensinando que não é para mais economizarmos, não é isso. Pode ter alguém que vai querer, então aqui ó, não vou economizar mais não, porque Deus mandou eu comer tudo. Não é isso. Não é isso que Deus está falando. Esse texto está nos ensinando que quando Deus nos dá uma direção específica, quando Deus te dá uma ordem específica para provar a sua fé, é importante que você não haja contrário àquela ordem. Amém? Existem coisas que Deus vai falar só com você. Como assim, pastor? Existem coisas que Deus vai falar que acabou só para você. Coisas que não são pecado, mas talvez Deus vire para você e fale assim, olha, WhatsApp, para você, meu irmão, acabou. Todos os outros irmãos da igreja do Senhor podem usar o WhatsApp, mas você não. Porque eu não quero você no WhatsApp. E você sabe os motivos que Deus não quer você no WhatsApp. Eu estou dando um exemplo, mas Deus pode falar maquiagem, roupa curta, não sei o que, ir para a praia, eu não sei. Mas existem coisas que não são pecado, mas que na sua vida, se você continuar seguindo, você vai estar praticando um ato pecaminoso. Porque Deus pode falar para você que Ele não quer mais. E talvez tenha algumas pessoas aqui hoje que já ouviram Deus falando que não quer mais você nisso aí. E você está falando, essa coisa da minha cabeça. Não tem nada a ver. Porque não é pecado. Não, todo mundo da igreja faz isso. Mas você é todo mundo? Não, né? Você não é todo mundo, você é filho do rei. Você é filha do rei, princesa do Senhor, príncipe do Senhor. E Ele vai dar direções assim. E naquele momento, Deus estava dando uma direção específica para aquele povo,
que eles não deviam deixar nada para o outro dia, que eles deviam comer tudo. A direção divina vem também para testar a nossa fé. Quando Deus te dá uma direção específica, Ele quer ver até onde você deposita a sua confiança nele. E confiança é muito diferente de acreditar. Eu já contei essa ilustração algumas vezes, mas eu vou contar de novo. Tinha uma velhinha que estava ali na cidade, e aí tinha um homem que ele pendurou 2 postes assim, e um fio de ferro, e ele andava de bicicleta de um lado para o outro, de um lado para o outro, e aí todo mundo aplaudindo lá embaixo. E aí ele perguntou para a velhinha assim: você acredita que eu posso colocar você aqui no meu guidão e levar você de um poste ao outro pelo fio de ferro? A velhinha falou: sabe o quê? Acredito. Eu acredito. E aí ele falou assim: então vamos comigo. Ela falou: não, vou não. Sabe por quê? Acreditar é diferente de confiar. Ela acreditava na habilidade daquele homem, sabe, na qualidade que ele tinha de exercer aquilo ali, mas ela não confiava nele. Talvez você anda acreditando em Deus, mas será que você anda confiando em Deus? Aquele povo, ele acreditava em Deus, ele viu a revelação da glória de Deus, mas ele tinha uma dificuldade muito grande de confiar no Senhor e de confiar na direção que Deus estava dando ali. E quando Deus fala para o povo: pegue o suficiente para o dia, aponta também para a nossa necessidade diária de buscarmos ao Senhor. A unção que você recebeu ontem não vale para amanhã. A unção de hoje não vai valer para amanhã. A unção de ontem não vale para hoje. Todos os dias você precisa buscar ao Senhor e receber uma unção fresca sobre a sua vida. Receber e se consagrar ao Senhor novamente. Não para a salvação, mas para a santificação. Quando você se consagra todos os dias ao Senhor, você se santifica todos os dias ao Senhor. A direção de Deus vem para nos ensinar a ter a motivação certa da forma certa. O suprimento de Deus é suficiente para todos. Quando Deus provê algo, Ele provê o suficiente para todos, mas requer que compartilhemos uns aos outros. Meu irmão, em tempo de crise ou fora de crise, com Deus, quem dá, recebe. Seja na crise ou fora de crise, é dando que se recebe. Amém? Então, quando você compartilha uns aos outros aquilo que Deus te deu, aquilo que você tem, Ele prospera, de maneira que todos saem saciados, que todos saem alimentados. E aí é onde a gente vê novamente os 5 princípios e a compaixão e graça de Deus. Que quanto mais você multiplica, mais rende. A multiplicação dos pães, os discípulos lá partindo pão, entregando para a multidão, e muita gente. No final de tudo, todo mundo comeu, ficou satisfeito e sobrou 12 cestos. 1 cesto para cada discípulo. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus multiplicador. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que ama os seus discípulos. E se você é um discípulo do Senhor, não precisa temer. Precisa se viver uns aos outros. Viver uns aos outros é um princípio. Pensa só, Deus que é Deus, Ele não vive sozinho. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é 3 em 1. Ele tem uma vida em comunidade, uma vida uns aos outros. O Pai servindo ao Filho, o Filho ao Espírito, o Espírito ao Pai, e assim em diante. E Ele nos chama para termos o privilégio de experimentarmos isso, de servirmos e de vivermos uns aos outros, através do discipulado, através da comunhão, através do amor, através do sacerdócio mútuo. O que é um sacerdócio mútuo? Eu cuido de você, eu te aconselho espiritualmente, eu te ensino a palavra e você me ensina. Porque ninguém é tão bom que não possa ensinar nada a ninguém.
que não possa aprender com alguém. Ninguém é tão ruim que não tenha nada para ensinar. Amém? Todos podemos aprender e todos podemos ensinar. Se a primeira chave foi a graça de Deus, a segunda chave é a direção de Deus, a terceira chave é a provisão de Deus. No capítulo 15, nós vemos que Deus, Ele faz as águas de Mara, que eram águas amargas, se tornarem doces. E aí, agora nesse capítulo 16, Deus então proveu o pão. Deus proveu a água e agora Deus proveu o pão. A água e o pão são metáforas bíblicas indicando sustento espiritual. Então, Deus estava mostrando para o povo assim: vocês podem depender de mim, vocês podem confiar de mim, porque quem sustenta vocês sou eu. E Deus, Ele tem hoje, nessa noite, essa água viva, esse pão vivo, esse pão da vida para você, esse sustento espiritual para te dar. Cristo, Ele veio, a gente vê nesse texto, falando muito sobre o sábado santo, o sábado do Senhor. E na lei, o sábado era o dia consagrado ao Senhor para o descanso. E a gente não... Mas pastor, por que a gente não tira o sábado? Por que a gente não é adventista também? Porque a gente crê da seguinte forma, que Cristo, Ele redimiu o sábado. Ele não anulou a lei, mas Ele cumpriu a lei. E Ele cumprindo a lei, Ele ressuscitando no domingo, Ele trouxe uma nova roupagem para esse dia do Senhor. Onde o importante não é mais a religiosidade daquilo, mas o temor ao Senhor naquele dia. O tempo de descanso naquele dia. E por isso, por causa da ressurreição de Cristo, nós não cultuamos, nós não descansamos no sábado, nós descansamos no domingo. Nós servimos ao Senhor, nós cultuamos ao domingo. Mas, mediante ao tempo da graça, não é o dia que importa. Não importa se você cultua no sábado, no domingo, na terça-feira, na quinta-feira. O que importa é o seu temor ao Senhor, é a sua necessidade de buscar ao Senhor e de separar um dia para o Senhor. Amém? Eu tenho sentido assim que esse princípio tem se perdido muito. O nosso temor a Deus de separar um dia para Ele. Não nessa coisa religiosa de que não posso fazer nada, não posso cozinhar, não posso... Não. Mas no sentido assim, esse dia é o meu dia de descanso. E nesse dia de descanso eu cultuo ao Senhor. Eu não trabalho, eu não negocio. Eu não troco a presença de Deus. Eu acho que às vezes a gente peca porque a gente troca a presença de Deus muito fácil. E por isso que eu estou falando que não importa se é o dia de domingo, ou a terça, ou a quarta, ou sábado, porque eu sei que tem irmãos que trabalham por escala, mas é o dia que você vai declarar que é o seu dia do Senhor. Seja na semana uma terça, seja na outra sexta-feira. Mas precisa ser o dia do Senhor. Amém? Então nós vemos aí a mudança do sábado para o domingo, né? E na verdade a graça de Deus cumprindo essa lei. O importante, eu anotei aqui, o importante não é o dia, mas o temor ao Senhor, a dependência dEle. Esse dia nos aponta a nossa necessidade de descansar e também de confiar em Deus. E quando eu digo descansar, é descansar mesmo, fisicamente. Tem gente vivendo um ativismo clônico e não consegue descansar. E eu sou muito ativista. Eu sei disso e eu luto contra isso sobre a minha vida. E talvez tenha alguns irmãos aqui que também talvez lutem sobre isso, contra isso. E a gente precisa lutar mesmo. Porque às vezes o que parece na nossa mente é que a gente não pode descansar, que descansar não é santo. Mas descansar é tão santo como cultuar. Como conversar com a família. Como ler a palavra de Deus. É tão santo como varrer o templo do Senhor. É santo. Amém? Porque antes, na lei, o que era santo eram as coisas de culto. Mas hoje, na graça, tudo é santo, desde que você faça inteiramente para o Senhor, sem quebrar a palavra dEle. Então, se você lava a louça, é santo lavar a louça. Olha que coisa boa. É santo lavar a louça. Porque você faz tudo para a glória dEle.
Amém? Uma coisa boa. Então vamos lá. Cristo, Ele é o nosso maná. Ele é aquele que nos dá a provisão. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que nos alimenta. Ele é aquele que também promove o nosso descanso. Eu anotei uma frase muito interessante que diz assim: a ausência de ocupação não é descanso. E mente vazia não é mente descansada. Então, se você está assim, meio sem nada que fazer, saiba que ficar sem nada que fazer não é descansar. Descansar é descansar mesmo, é parar tudo e ouvir a voz de Deus, e relaxar, e dormir um pouquinho, né? E conversar com a família, e ter um tempo de lazer. A quarta chave desse texto é a transferência da imagem de Deus. Então a gente vê que todas essas ações milagrosas do Senhor com esse povo que tinha uma mente, uma imagem de Deus deturpada, estavam acontecendo assim muito rápido. O povo viu o mar se abrir, o povo viu o milagre da lagoa de Mara, e o povo agora recebe maná do céu e carne do céu. Então esses milagres, na verdade, eram para restaurar a imagem de Deus na mente do povo. E aí a gente vê no versículo 31, do 31 até o 34, que Deus ele vai dar uma ordem muito clara. Olha, guarda o maná, ele não vai dar bicho, ele não vai cheirar mal, mas ele vai ficar guardadinho, porque eu quero que vocês mostrem aos seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos filhos dos filhos, e as futuras gerações vão saber como eu alimentei vocês. Então, olha a preocupação de Deus com as gerações futuras. Olha a preocupação de Deus na transferência de verdade e vida. Na transferência de uma imagem de um Deus que ajuda, de um Deus que supre a necessidade, de um Deus que traz o pão. E eu creio que baseado nesse texto que a gente está lendo, foi aquele versículo que lá de Salmos foi criado, que nunca vi um justo a mendigar o pão. Porque o Senhor supre, o Senhor traz do céu, se faltar, né? Então, a gente vê a preocupação de Deus na transferência de verdade de vida. Porque não é apenas transferir uma verdade. Porque eles poderiam ali contar. Porque olha, quando a gente estava no deserto, Deus veio e trouxe maná. Mas aquele povo não poderia apenas contar. Deus queria que aqueles filhos, aquelas futuras gerações, ouvissem e vissem. Era uma necessidade daquela geração. Uma necessidade de Deus queria transmitir a verdade, mas também a vida junto. E nós somos chamados também para transmitir às futuras gerações a verdade e a vida. Não somente aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente vive no Senhor. Por isso que a gente fala que o discipulado é andar junto, é no partir do pão, é na convivência. Você quer saber se uma pessoa é realmente de Deus? Conviva com ela. Vai para dentro da casa dela. Veja quem ela é como filho, como esposa, como marido. Você vai conhecer essa pessoa. Então, a gente vê que Deus orientando então os pais a transferirem uma verdade, uma vida, uma revelação, a imagem de Deus para os filhos. E aqui entra um assunto que eu gosto muito, que é o seguinte: os pais precisam colocar na cabeça que os seus filhos precisam ser os seus discípulos principais. O seu filho, a sua filha, meu irmão, minha irmã, tem que ser o seu principal ou discípulo. Tem que ser o discípulo que tem mais prioridade. Porque a gente vê casas de líderes aonde aquele líder cuida daquela célula, aquele líder cuida do ministério, aquele líder cuida da igreja toda, mas os seus filhos estão ali perecendo. Então os filhos precisam ser os principais discípulos, amém? A verdade e a vida, ela precisa ser a fé, ela precisa começar dentro do lar. Ela precisa começar ali no lar. De como que você corrige o seu filho. Eu gosto do assunto de criação de filhos, mesmo não sendo pai. Mas como eu trabalho no Ministério Infantil, eu tenho muitos filhos. E eu vou te contar, tem hora que me dá dó de alguns deles. Porque tem pai que não corrige filho. Tem pai que
descarrega a ira no filho. É um descarrego. É um descarrego. O pai não vai ali corrigir, ensinar, não. Ele vai assim, menino, tô por aqui com você, tô por aqui. Quando chegar aqui, você já viu. Aí eu... Já entenderam? Isso é descarrego emocional. Está descarregando a ira do filho. Correção é diferente. Primeiro, nunca se corrija, corrige uma criança com ira. Se você está emocionalmente desequilibrado, respira, se tranca no banheiro, conta até 10. Dorme uma noite de sono tranquila. No outro dia você chega para a criança e fala assim, olha, eu vou te corrigir hoje, porque eu já conversei com você, eu te adverti, você não me ouviu, fez de novo aquilo que eu já falei para você não fazer, e agora eu vou te corrigir. E aí você pode, não pode nem falar isso mais, castigar, aí é o castigo. E aí você pode corrigir, porque isso é correção. Eu conheci uma pastora amiga minha, pastora Denira, que ela falava que quando ela tinha a varinha, aí quando ela corrigia o filho, ela falava assim, ela falava um versículo, para te livrar da morte. Cada correção era um versículo. Quando assim, a situação era muito grave, era João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, correção, a transferência de verdade e vida também está na correção dos filhos, também está na criação dos filhos. E é muito interessante, porque eu trabalho ali no Ministério Infantil, a gente consegue perceber quando uma criança tem uma dificuldade educacional, quando você sabe que o problema dela está na educação, na criação que o pai está dando. Quando é emocional, quando é espiritual e quando é físico. A gente consegue identificar. Então, eu preciso falar isso, não entenda mal. Eu vou ter filhos também, eu já tenho esse monte de filho também. Mas é uma orientação. Vamos acordar, vamos ver. Será que algumas coisas que o meu filho está passando, será que eu estou pensando que é emocional, na verdade, é educacional? O que eu estou pensando que é físico, é espiritual? Então vamos orar ao Senhor, vamos perguntar ao Senhor qual é a causa desses sintomas que estão atingindo essa geração de filhos. Então os filhos, eles precisam ser gerados num ambiente de transmissão de verdade e vida, num ambiente de RD, num ambiente de relacionamento discipulador, de discipulado. Amém? O maná, então, Deus orienta o maná para ser guardado. E aí, onde que eles vão guardar o maná? Vai dizer lá na frente, nos próximos capítulos, que o maná ele vai ser guardado na Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela representa a presença manifesta de Deus. Olha que coisa linda. Se o maná representa provisão e a Arca da Aliança representa a presença manifesta de Deus, isso quer dizer o quê? Que aonde há a presença manifesta de Deus, há provisão, há pão do céu, há maná. Amém? Vamos relembrar as chaves. A primeira chave é a graça de Deus. A segunda chave é a direção de Deus. A terceira chave é a provisão de Deus. A quarta chave é a transferência da imagem de Deus para a próxima geração. Eu queria que você se colocasse de pé, fechasse seus olhos. E eu não sei que tipo de maná você está precisando hoje, mas eu sei que Deus me mandou pregar sobre maná. E se Ele me mandou pregar sobre maná, existe um maná de Deus separado hoje aqui, talvez você já recebeu ou vai receber ainda, para a sua vida. Para a sua vida. Eu não sei se esse maná que você precisa é um maná do emprego, é um maná da provisão, do pão físico que está faltando na sua casa, ou se esse maná que você precisa é um maná espiritual, de algo que na sua vida ainda não rompeu, que dificuldades espirituais que ainda não romperam na sua vida e que você precisa que Deus mande esse maná, porque você precisa se alimentar desse pão espiritual, porque a sua alma, o seu espírito tem fome de algo espiritual em Deus.
Talvez o maná que você precisa é força de Deus, para que você continue pagando preço de oração, de intercessão pela sua esposa que não se converteu, pelo seu pai que não se converteu, por alguém da sua família que ainda não se rendeu aos pés do Senhor. Talvez o seu maná é emocional e você precisa de uma ação divina, de uma cura, de um milagre. Eu não sei, mas eu queria que você começasse a orar, porque eu falei aqui de 4 chaves. A chave da graça de Deus. Talvez você tenha crescido numa religiosidade tão grande que você não consegue ver a graça de Deus. Você não consegue viver a graça de Deus. Pega essa chave nessa noite. Usa essa chave na sua vida. Eu falei da chave da direção de Deus. Tá tudo muito bem, tá tudo muito tranquilo, mas você não ouve mais a voz de Deus. Você não sabe qual é o caminho que Deus quer que você escolha. Você não sabe qual é a direção de Deus. Pega a chave da direção e usa. Pede ao Senhor: Senhor, eu quero a direção. O meu maná que eu quero hoje é o maná da direção. Eu quero receber a tua direção. É o maná da provisão, é a chave da provisão. Ou é o maná da imagem de Deus. Senhor, eu preciso que essa chave da imagem de Deus transforme a minha mente, transforme a imagem que eu tenho do Senhor. Porque a imagem que eu tenho do Senhor é uma imagem cruel. É uma imagem destruída. É uma imagem de um pai tirano, de um homem carrasco, de alguém que não me ama. Ou, Senhor, eu preciso usar essa chave da transferência de imagem para educar os meus filhos, para transmitir verdade e vida para eles. Me dá sabedoria. Eu perdi o domínio dos meus filhos. Eu perdi a chave do coração deles. Eu não sei mais chegar até o coração deles. Eu não transformei eles nos meus discípulos principais, mas eu quero transformá-los em discípulos principais. Eu quero transformar em discípulos principais. Qual é o seu maná nessa noite? Queria que você falasse com Deus aí. Qual é a chave que você vai pegar e usar nessa noite para abrir essa porta que Deus está colocando hoje na sua vida? Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu quero te falar que o seu maná é Jesus. E se essa palavra foi de Deus para a sua vida, se essa palavra veio do coração de Deus, você sabe que você é essa pessoa que reclama demais e que Deus está falando: chega, feche essa boca grande, deixa eu colocar o freio na sua boca. Que você é essa pessoa que precisa da chave e precisa usar a chave na sua vida. Eu queria te convidar a sair do seu lugar e vamos encher o corredor aqui. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelas nossas vidas, falando: Senhor, nós precisamos do maná. E quando a gente canta essa música, se essa palavra veio para você e você precisa usar essa chave, precisa pegar uma chave e usar na sua vida, vai saindo do seu lugar agora, porque Jesus Cristo é o maná, Ele é o pão da vida. Se há fome em você, Ele está aqui para te alimentar, Ele está aqui para saciar a sua fome, Ele está aqui para te dar água viva e te fazer beber. Ele é o Santo dos Santos, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é aquele que ressuscita sonhos, é aquele que toca as vidas, é aquele que traz esperança, é aquele que ressuscita aquilo que está morto. Ele é aquele que traz revelação, que muda a mente, que transforma o coração, que quebra a dureza e a incredulidade. Esse é o nosso Deus. Se você precisa desse maná, saia do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida.
Se renda ao Senhor. Fala: Senhor, hoje eu pego a chave da direção. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso conhecer o caminho do Senhor. Eu preciso entender a tua vontade. Senhor, na minha despensa está vazia, mas o maná que eu preciso vem do Senhor. Enche a minha despensa. Eu pego a chave da provisão e eu recebo em nome de Jesus pela fé a minha provisão. Senhor, em nome de Jesus, eu recebo a chave dos meus filhos, do coração da minha família, do coração daqueles que precisam ouvir uma palavra vinda do Senhor. Ele é o maná, Ele é o pão da vida. Saia do seu lugar. Se você é essa pessoa que precisa mudar a sua mente, mudar a imagem de Deus, falar: Deus, eu não quero te ver mais como aquele carrasco. Eu não quero mais viver na lei, eu quero andar na graça. Eu quero experimentar essa graça, porque eu me culpo muito. O peso de culpa, o fardo que eu carrego é muito grande. Traz alívio ao meu fardo, Senhor. Ele é o maná que tira o fardo, que muda a mente. Deus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor, não porque eu sou melhor do que eles, Pai. Ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Mas o Senhor falou comigo e o Senhor já tem trabalhado em minha vida, e debaixo dessa graça, em compaixão e graça, eu quero me identificar agora com os meus irmãos e interceder pela vida deles, colocar a vida deles no altar do Senhor, falando: Senhor, põe o freio onde precisa ser freado. Senhor, traz maná, pão do céu, pão da vida. Enche as dispensas dos meus irmãos, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, educacionais. Eu não sei qual é a dispensa, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor é o Deus da provisão. Eu sei que o Senhor é o Deus da graça. Eu sei que agora o Senhor está dando direção. Mostra o caminho para aquele que estava na dúvida. Traz direção do Senhor. Traz cura, libertação agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, traz transformação de mente. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Senhor, que pela renovação, pela mudança da nossa mente, sejamos transformados de glória em glória, Pai. Traz mudança de mente, que a nossa imagem do Senhor seja a imagem de um Pai amoroso, de um Deus caridoso, de um Deus cheio de misericórdia e graça, mantendo sim o nosso temor, o nosso respeito ao Senhor, mas tendo permissão para abraçar o Senhor, tendo permissão para poder sentir o Teu amor, para recebermos uma porção maior do Teu amor. Deus, eu quero pedir que sobre a vida dos meus irmãos, o Senhor leve eles a experimentar o mimo do Senhor, que o Senhor leve eles a experimentar uma porção de plenitude de amor, Deus. Que como Romanos 5:5 diz que o Senhor derrama amor sobre eles, Deus. Que eles sejam muito, mas muito amados pelo Senhor, porque eu sei que se eles forem muito amados, eles amarão também de uma forma extraordinária, Deus. Eu peço ao Senhor que eles experimentem esse amor que se multiplica nos outros, Pai. Que eles experimentem a vida uns aos outros, que eles gerem discípulos, que eles sejam discípulos, que eles gerem discípulos, Deus. Cuida da vida deles, cuida da dispensa dos Teus filhos.
Abençoa, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor dê o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Lá no Velho Testamento, o Senhor diz que nos últimos dias o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor comece a converter aqui nesse lugar o coração dos maridos às esposas, dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, dos familiares a outros familiares, Deus. Em nome de Jesus, que muralhas espirituais sejam quebradas agora, que muros de amargura, de mágoa, de ressentimento sejam quebrados nas famílias agora, em nome de Jesus, Deus. Eu oro ao Senhor que as portas de emprego que andam fechadas, que o Senhor, conforme a tua vontade, esteja abrindo, que os irmãos da nossa igreja que estão desempregados venham ser acudidos, ajudados pelo Senhor, supridos, mesmo que o emprego não venha, que o sustento do Senhor venha, que a provisão do Senhor venha a eles, Pai, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que haja vida, transferência de vida e de verdade, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. A irmã Thalita, pode sentar, irmãos. A irmã Thalita tinha um comunicado para dar. Correndo, Thalita, vai. Fazendo Cooper, vai. 1, 2, 3. Irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Recebe e guarda essa palavra no seu coração. Que o Senhor te leve em segurança para a sua casa. Que essa semana seja a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. E que você possa entender que o pão que você precisa não vem do pastor, não vem do líder de célula, não vem de homem, mas vem de Deus. Após o comunicado ministerial da irmã Thalita, em orações pessoais e silenciosas, a gente está encerrado. Graça e paz, queridos. Eu estou aqui falando em nome do Ministério de Oração. Queria comunicar à igreja que na próxima semana estaremos de volta com a nossa quinta com propósito. Então, eu gostaria desde já que os irmãos estivessem reservando esse tempinho para que nós possamos estarmos juntos, né, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. E para lembrar também os irmãos rapidamente do nosso alvo, né, nosso desafio que foi lançado lá no retiro, aquele cartãozinho que os irmãos receberam. Creio que Deus já tem falado com os irmãos o nome das 5 pessoas. E o nosso alvo é estar orando, né, 5 vezes ao dia por 5 pessoas durante 50 dias. Como o pastor Felipe também falou aqui, tudo começa com a oração. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Esse aqui é o pedido de oração que chegou. O Senhor